A questão das laterais do Benfica é um problema já identificado há algum tempo e que precisa ser já resolvido no mercado de inverno, mas afinal quais é que seriam bons reforços para estas posições? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica. Não surpreende absolutamente ninguém que o Benfica queira reforçar as suas laterais. São as zonas do terreno que necessitam de uma melhoria e, portanto, o Benfica neste mercado de inverno procura não só reforçar a lateral direita como a lateral esquerda, uma vez que, em princípio, David Jurasek deve ser emprestado e abre assim espaço que entre um novo jogador. E estes são os dois atletas que têm sido apontados com mais frequência ao Benfica. Pedro Malheiro e Álvaro Fernandes. Começando primeiro com o português, internacional sub-21 pelo nosso país, ele que representa o Boa Vista. Ele tem 11 jogos nesta época, 888 minutos em campo, 2 golos e uma assistência. Ele teve aqui uma temporada lesionado e desde que regressou da lesão tem tido aqui alguns problemas e não tem feito jogos tão bem conseguidos. No entanto, na época passada esteve muito bem pela equipa das Panteras. Aqui o grande problema é que Benfica e Boa Vista tardam em encontrar aqui uma plataforma de entendimento e o Benfica tinha o objetivo de contar com um lateral direito logo nos primeiros dias de janeiro. E, portanto, se este processo continuar a demorar muito tempo, quem sabe o Benfica não vai ter que encontrar outro nome, porque não pode ficar à espera eternamente que o Boa Vista aceite a proposta. Passando agora para a lateral esquerda, temos também um internacional sub-21, neste caso espanhol, Álvaro Fernandes, que pertence aos quadros do Manchester United, mas que está emprestado ao Granada, tem 14 jogos nesta época, mas 563 minutos em campo, ele que não tem sido o habitual titular. Ainda assim, no último jogo até foi titular numa importante vitória do Granada frente ao Cádiz. Jogou 88 minutos, eu tive a oportunidade de ver. Não fiquei muito convencido, mas parece ser um jogador que tem potencial e aos 20 anos ainda tem muito para crescer. Ele que na temporada passada também teve emprestado ao Preston North End do Championship, onde fez 42 jogos e conseguiu 6 assistências. Um empréstimo muito mais bem conseguido. No entanto, tanto um como o outro negócio ainda não foram fechados e nesse sentido eu vou apontar aqui 3 jogadores para cada lado de jogadores que eu acho que seriam interessantes para o Benfica. Há alguns um pouco mais caros, outros um pouco mais baratos, mas que acredito que podiam ser bons reforços para as águias, para as laterais. Bem, mas vamos então a isso e vamos começar aqui com os laterais esquerdos. 3 nomes e começando aqui pelo primeiro, um jogador que eu já falei, está em final de contrato, Juan Miranda, do Betis. Ele que tem 23 anos, já é internacional espanhol por uma ocasião e termina então um contrato com o Betis pelo conjunto de Sevilha. Conta com 16 jogos, 1151 minutos em campo, um gol marcado, 2 assistências. Ele foi formado no Betis e no Barcelona, chegou à equipa principal blaugrana em 18-19, depois foi emprestado ao Schalke 04, ao Betis, depois o contratou em definitivo na temporada seguinte. É titular na Liga Espanhola, tem experiência, tem qualidade, acaba por fazer lembrar um pouco o Grimaldo, por ter formação no Barcelona e ter algumas características também semelhantes ao lateral espanhol que jogou no Benfica durante muito tempo. Acho que seria uma solução interessante, uma vez que está em final de contrato. Atenção que o Milan também está interessado neste jogador, mas quem sabe o Benfica não se pode antecipar, tentar a contratação já em janeiro e procurar convencer o Betis a vender este jogador e conseguir algum dinheiro com esta venda. Acho que seria sem dúvida uma grande solução para o nosso lado esquerdo. Seguimos para o jogador que iria obrigar o Benfica a fazer um grande investimento, Kyle Hartman. Não há 2 sem 3, já fomos buscar o Austin e o Kokshu, porque não ir buscar mais um jogador do Feyenoord? Quando eu estive a ver alguns jogos da equipa holandesa para analisar o Kokshu, chamou-me a atenção este lateral esquerdo. E é sem dúvida um jogador muito, muito interessante. Ele já é internacional lá pela Holanda, 4 jogos. Nesta época tem aqui uma temporada com muitos minutos, 1913, em 23 jogos, com 4 assistências. É um jogador extremamente interessante, está completamente preparado para dar o salto da Liga Holandesa para outra liga mais competitiva e esta acaba por ser a última chance que o Benfica tem para garantir este jogador, porque provavelmente no verão já deve saltar para uma Big Five. Acho que é um jogador muito interessante, iria obviamente obrigar o Benfica a fazer um grande investimento, mas pela qualidade de jogo, pela velocidade, pelo aquilo que ele pode dar ao ataque do Benfica, mas também na componente defensiva, acho que é um lateral muito completo e seria sem dúvida uma excelente contratação. Aqui na última sugestão, se calhar o jogador mais fora da caixa, Maxime de Kuiper,
lateral belga de 23 anos do Clube Rouge, que está a fazer uma excelente temporada. Ele que na época passada, quando esteve emprestado ao Westerlo, também esteve muito bem, com 9 golos e 7 assistências em 40 jogos, e nesta época já vai em 31 partidas, 2.354 minutos disputados, 2 golos marcados, 8 assistências. Tem estado efetivamente a fazer uma excelente temporada. É um jogador que ainda não está assim muito valorizado a nível de mercado, não está numa liga assim também muito competitiva e podia ser um negócio a nível de valor-qualidade muito interessante para o Benfica. Acaba por ser aqui um jogador que está a começar a aparecer, já internacional sub-21 pela Bélgica, e portanto seria aqui uma ótima escolha para o Benfica, contratando por um preço mais simpático e conseguir aqui um jogador com muito valor e muito potencial. Se no lado esquerdo nós precisamos realmente de um jogador para ser titular e para fazer muitos minutos, se calhar no lado direito podemos ter um jogador mais de rotação. Ainda assim eu vou escolher aqui um jogador que eu acho que poderia roubar a titularidade a Alexander Bah. Vou também apontar aqui 3 jogadores. Um jogador que tem sido apontado muitas vezes ao Benfica, um regresso à Luz e outro jogador que eu gosto bastante. E vamos falar de Agustín Guiay, um jogador que tem sido amplamente apontado ao Benfica, um lateral direito de 19 anos, mas não se enganem pela sua idade, porque é já um jogador bastante experiente. Ele que em 2023 fez 41 jogos pelo São Lourenço, 3.012 minutos em campo. É também um jogador já com alguma experiência internacional, uma vez que esteve no Mundial de Sub-20 no ano passado. É aqui um lateral com muito potencial e muita qualidade. E visto que o Benfica tem andado a contratar muito no mercado argentino, seria sem dúvida um jogador que se iria adaptar rapidamente. É um jogador extremamente rápido, um lateral muito completo e com muito potencial, e que eu acredito que daria muito certo no Benfica. É aquela garra e intensidade características dos argentinos, com muito trabalho com e sem bola, e seria de facto um jogador muito interessante para começar a moldar e para o preparar para uma titularidade no Benfica, porque eu acho que ele tem muita qualidade para isso. Avançamos então para aquele que seria um regresso ao Benfica, Aurélio Buta, que passou pela formação das Águias entre 2011 e 2017. Ele depois foi emprestado ao Antuérpia, o clube belga contratou em definitivo. Ele passou por lá há algumas temporadas, sendo contratado na época passada ao Frankfurt. Ele nesta época conta já com 25 jogos, um gol marcado e 2 assistências. É de facto aqui um lateral muito interessante, ele evoluiu muito no estrangeiro e acaba por ser um jogador com muita intensidade, muito rápido, e queria fazer com que o nosso corredor tivesse muita intensidade, muito trabalhador. É um jogador que subiu a pulso na sua carreira e que eu acho que poderia ser um regresso muito interessante para o Benfica. Iria permitir uma rotatividade com Alexander Bah e tinha o aspecto positivo de ser um jogador da casa, portanto não precisava de adaptação, já conhece os cantos do Seixal e seria um atleta para apresentar um nível logo mal chegasse, até porque acaba por ser o jogador mais velho que eu coloquei aqui. Seria obviamente preparado para jogar com frequência no Benfica e apresentar um grande nível. Mas se o Benfica estiver à procura de um jogador com um outro perfil para ser titular já, eu acho que uma excelente solução seria o Kinari Sugawara, um lateral direito japonês de 23 anos do AZ Alkmaar. Eu, quando estive a ver alguns jogos do AZ Alkmaar por causa do Milos Kerkez, fiquei muito impressionado com este lateral direito nipónico. Ele que já é internacional lá pelo seu país, conta com 27 jogos, 5 assistências nesta época. A temporada passada também já tinha sido bastante boa, com 4 golos, 11 assistências em 47 jogos. É de facto aqui um lateral para outras andanças e acredito que seria uma excelente opção para o Benfica. Iria ficar caro sim, mas acho que era um jogador que iria adaptar-se muito rapidamente à equipa das Águias, iria apresentar um bom nível. Um jogador que, apesar de ter 23 anos, já é bastante experiente, já é titular no AZ Alkmaar desde 2020-2021. Ele que foi muito cedo para a Holanda. É um jogador que se adaptou muito bem ao campeonato holandês, apresenta uma grande capacidade ofensiva, é muito criativo, bom cruzamento, boa capacidade de passe. É um jogador também forte defensivamente. E eu acho que seria, sem dúvida, um jogador que, caso o Benfica quisesse alguém para assumir a titularidade desde já, poderia, sem dúvida, apostar neste lateral nipónico que iria ficar muito bem servido. Estas são, então, as minhas 3 sugestões para a lateral esquerda e para a lateral direita. Há alguns negócios um pouco mais baratos, outros bem mais caros, mas sem dúvida nenhuma que o Benfica precisa de resolver este problema das laterais o quanto antes. E ficam, então, aqui 6 nomes que
poderiam ser apostas fantásticas para as Águias. Nas últimas horas surgiu um rumor de que Rafa Silva podia ir para o Sporting no final de contrato com o Benfica e Ruben Amorim foi questionado sobre essa possibilidade. O Rafa é um grande jogador, qualquer treinador gostava de o ter, mas parece-me impossível vir para o Sporting. Para já porque ele não vinha para o Sporting e depois não é preciso pensar muito. O Rafa está a discutir a renovação com o Benfica e imaginem discutir um contrato com o Sporting. Portanto, há rumores que são fáceis e que olhamos e podemos dizer que não faz sentido nenhum. O Rafa é um grande jogador e estou certo que vai ser muito importante na época do Benfica, portanto que não joga contra o Sporting e isso já era bom, disse o treinador leonino. Faça insistência neste assunto. Ruben Amorim voltou a afirmar que não acredita na possibilidade de Rafa Silva ir para o Sporting. Nunca ouvi falar disso, não faz muito sentido. Tenho a certeza que não faz sentido. O Rafa é um problema do Benfica e não do Sporting, por isso essa questão é fácil de desmontar. A nível de saídas, há realmente a possibilidade de Chiquinho sair neste mercado de inverno. Ele que perdeu espaço nas contas de Roger Schmidt em relação à temporada passada, não joga desde 3 de dezembro e por estar em final de contrato é um jogador bastante apetecível, nomeadamente na Turquia, país onde já passou, jogou cedido por 6 meses no Giresunspor em 21-22, onde fez 13 jogos, 4 golos e 3 assistências e de acordo com a imprensa italiana, o médio é cobiçado pelo Fenerbahçe e Galatasaray, dividem a liderança na Liga Turca. Os gregos do Olympiacos também estão interessados no jogador de 28 anos. Em 23-24, Chiquinho tem apenas 349 minutos, somados em 16 partidas, e foi titular em apenas 2 ocasiões. Estoril na Liga e Lusitânia dos Açores na Taça de Portugal. O camisola 22 tem uma assistência precisamente nesse jogo da Prova Rainha. Uma verdadeira desilusão é mais uma derrota bastante decepcionante. A equipa de futsal do Benfica consentiu a 4ª derrota na fase regular do campeonato em Ponte de Sor, diante do Elétrico por 1-2 na 12ª jornada do campeonato. Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa do Alto Alentejo adiantou-se no marcador aos 26 minutos, com um golo de Garrincha. Ivan Xiscala ainda empatou o jogo, mas Ferrugem garantiu o triunfo da equipa da casa com o último golo apontado aos 33 minutos. Contas feitas, o Benfica mantém os 24 pontos que tinha no arranque da ronda e pode ver o Sporting a abrir uma margem de 10 pontos no topo da tabela. Os Leões visitam hoje o reduto do segundo classificado, o Sporting Braga. Entretanto, também temos novidades de mercado de futsal, uma vez que o Benfica anunciou a saída por acordo mútuo com Nilsson, fixe 71 anos, que ainda não tinha jogado nesta temporada. O Sport Lisboa e Benfica agradece o profissionalismo de Nilsson durante o período em que representou a equipa sénior masculina de futsal, deixando votos de felicidades para o seu futuro, escreveu o Benfica em comunicado publicado no site oficial. O jogador estava na luz desde 2021. Já no basquetebol, felizmente houve vitória no fecho da 12ª jornada do campeonato. O Benfica venceu no pavilhão de Oliveirense por 55-77, num encontro em que começou a todo o gás, parcial de 0-10, mas houve uma forte reação do emblema de Oliver das Meias, que equilibrou o jogo no final do primeiro quarto, 17-17. No segundo período, as Águias voltaram a disparar no marcador e foram para o intervalo na frente por 26-39. Já na segunda parte, o conjunto comandado por Norberto Alves chegou pela primeira vez a uma vantagem de 20 pontos, 34-54, tendo controlado o jogo até ao fim. O MVP deste jogo foi o benfiquista Terrell Carter, autor de 19 pontos, 12 ressaltos, 2 assistências e 4 desarmes de lançamento. O Benfica chega assim aos 21 pontos e ocupa o segundo lugar no campeonato, estando a 1 ponto do líder Sporting. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre a questão das laterais. Achas que há necessidade de contratar um lateral direito e um lateral esquerdo? E quem é que tu contratavas? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários #problema nas laterais. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.